Bom, estamos iniciando o nosso encontro do PIBID da Unirio. Hoje é dia 17 de março. Estamos recebendo aqui alguns convidados. Antes de anunciar os nossos convidados, eu vou pedir que vocês se manifestem no chat, autorizando a gravação desse encontro, ok? Por favor, se manifestem aí no chat. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a professora Daniela Semani da Guia, professora do CAP da UFRJ, e o grupo de integrantes do grupo de pesquisa da qual ela é líder, do grupo de pesquisa GPIC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Insubordinação Criativa. Tá? Então, eu vou pedir para a professora Daniela, se ela quiser se apresentar, falar mais alguma coisa sobre ela, e vou pedir para todos os integrantes do grupo de pesquisa se apresentarem, né? Para a gente ficar conhecendo vocês, tá? Então, vamos lá, Daniela, você pode começar a falar. Nem te agradeci, deixa eu já te agradecer muito, tá, pela sua presença aqui, pela sua contribuição aqui para o nosso grupo, tá, você e a todos os integrantes do seu grupo. Muito obrigada pela participação, tá? Aline, é um prazer estar aqui, né? A gente já se conhece já há muitos anos. É verdade. E eu sou professora do CAP já desde 2006 e recentemente eu terminei o doutorado em ensino de ciências com ênfase em educação matemática na Universidade do Porto. E quando eu retornei ao Brasil, eu tive essa vontade de fazer de montar um grupo de pesquisas na área de insubordinação criativa, que é uma área muito nova ainda, né? E que eu vou explicar para vocês durante a apresentação. A insubordinação criativa ela não vai tratar só de assuntos na educação matemática, mas ela trata de assuntos também na educação como um todo. Por isso que a gente tem pessoas da educação matemática, porque eu sou da área, mas também temos estudantes que são de outras áreas da licenciatura. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas pessoas, né? Porque cada um contribui à sua maneira. Vou primeiro apresentar e depois eu começo a apresentação que a gente trouxe aqui. Tem o Cláudio. Opa, sou eu. Tudo bem? Cláudio é mestre em matemática pelo INPA, pelo Profmat. Tem o Vinícius. Oi, gente, boa tarde. Fala a sua formação, Vinícius, por favor. Eu recente terminei o mestrado pelo PPGEB, mestrado em ensino. Tem a Monique. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou formada pela UERJ em matemática. E tá como aluno especial no PPGEB também, mestrado em educação. Mestrado em educação. E nós temos mais a Rita, que é a professora aposentada do CAP, mas ela agora não pôde estar presente. Tem a Gabriela, que é a nossa bolsista PIBIC, mas ela ainda não chegou, ela teve um problema... Cheguei agora, Dani. Ah, chegou! Brotei. Então fala, Gabi. É para me apresentar? É. Oi, gente, eu sou a Gabriela. Eu sou do curso de licenciatura em Educação Artística, Desenho, da UFRJ, e sou atual bolsista na linha Formação de Professores, do GPIC. Além de nós, temos os novos integrantes que estão entrando, que entraram semana passada, são novatos, ainda nem conhecem direito o GPIC, por isso eu pedi para eles virem hoje, porque essa apresentação para vocês é também para eles, né? Temos um novo bolsista PIBIC, que é o Nicolas, não sei se ele vai aparecer, que ele entrou. Oi, gente, boa tarde. Prazer, viu? Estudante de psicologia da FRJ, estou no quinto período. Psicologia da FRJ. Tem a Lana. Oi, gente. Tudo bem? Lana é de arte também, né, Lana? Oi, sou licenciatura em artes visuais. Licenciatura em artes visuais. Tem a Vitória. Boa tarde, gente. Eu sou a Vitória,
e estou cursando pedagogia pela UFRJ, quinto período. Temos o Lucas. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Lucas, sou estudante de História, também na FRJ. E temos a Mariane. Ah, não, ainda tem mais, gente. Temos a Mariane. Fala. Oi, gente, boa tarde. Sou estudante de Pedagogia pela UFRJ. E temos o Eduardo. Desculpa. Oi, gente, prazer, boa tarde. Eu sou Eduardo, também sou da História, que nem o Lucas, da licenciatura. Só uma observação, Dani. Os alunos, né, se apresentaram, são os bolsistas, os pesquisadores. O Cláudio, a Monique e o Vinícius são professores ou são alunos de pós? Eu sou professor do Estado de Minas. Eu já tenho mestrado, né? E sou aluno especial atualmente lá no doutorado da UFMG. E a Monique também, né, professora do município do Rio. E a bolsista no momento é só o Nicolas, né, que ele vai entrar com a bolsa e a Gabriela está saindo. E os outros são estudantes também que estão no grupo, mas não estão com bolsa. O único bolsista é o Nicolas no momento. Eu também. Todos fazem parte. E o Cláudio também é professor do Rio de Janeiro. Eu sou professor do Estado do Rio de Janeiro, trabalho basicamente com educação especial, com pessoas com deficiências especiais. Legal. Do município? Município? Estado. Estado, legal. Obrigada. Nesse grupo tinha ainda 2 professores do CAP, que era o Rodrigo, que entrou ano passado, e o Marcos. Eles estavam no grupo, mas eles precisaram sair, porque estava com uma demanda muito grande, então não seguiram. E é um grupo, assim, que é novo, né? Não tem nem um ano ainda. Nós começamos os encontros em abril, e a gente vai falar mais do grupo daqui a pouquinho, mas é um grupo que está aberto a novas pessoas que queiram pesquisar, né? Principalmente a doutores ou mestres, ou pessoas assim que queiram mesmo fazer pesquisa junto com a gente. Quero saber se tem mais alguma pergunta ou se eu já posso começar a apresentação. Então, eu vou começar. Daniela, eu só queria perguntar, assim, como que vai ser a dinâmica? Você pretende falar, assim, por quanto tempo? Vai deixar um espaço, um tempo para o pessoal perguntar depois? Foi passado para eles lerem aquelas páginas da sua tese. Sim. Pode ser que eles tenham perguntas sobre, não sei. Sim. Além da apresentação, né? Perguntas sobre a apresentação. Eu vou fazer o seguinte, como eu apresento, eu não consigo ver o chat, mas aí o pessoal do grupo pode falando e interrompendo para a gente poder parar e falar. Ou no final, a apresentação ela não pega as 2 horas, ela pega bem menos, entendeu? Então a gente vai falando e aí no final a gente discute ou no meio, se for necessário. Vamos fazer o seguinte, se o pessoal pode se manifestando no chat e você faz umas pausas. O que você acha? Que aí vocês querem perguntar alguma coisa? Porque é melhor você estabelecer o momento adequado para fazer uma pausa. Tá bom. Tá? Tá bom. Então tá. Eu vou olhando aqui também as perguntas, tá? Vocês conseguem ver? Sim. Dani. Sim. Bom, então nossa palestra de hoje, né, o que a gente veio falar com vocês, é um diálogo sobre a profissionalidade docente, né? Viemos eu, Cláudio, a Gabriela, a Monique e o Vinícius. A gente pensou que os professores, essas pessoas aí, a gente está imaginando que seriam professores, né? Os professores que, a partir de reflexões, questionamentos, dúvidas, na sua sala de aula, que estejam ali. Eu já me formei, ou então, eu não me formei ainda, eu estou estudando ainda, mas ainda estudando, vocês têm
questionamentos, né? Vocês têm dúvidas, vocês têm situações que vocês vão olhar e vão falar assim, mas como será que eu vou agir se acontecer tal e tal coisa, né? Essas coisas que pairam no ar e que ficam na cabeça de vocês, né? Vocês ficam pensando, e aí? O que eu vou fazer? Vocês têm ali, do lado de vocês, várias outras pessoas pensando da mesma forma. Mas como é que vocês agem com relação a isso? Né? Vocês olham para o lado, se juntam e resolvem? Isso é resolvido ali, em grupo? Como isso é feito? Vocês estão sempre sozinhos, né? De alguma forma, não só vocês, mas como depois de formados, o que a gente vem percebendo, né, nas pesquisas é que os professores estão sempre sozinhos, eles estão sempre na sua docência, na sua sala de aula, eles estão ali tendo que dar conta da aula, dar conta do planejamento, dar conta da nota, dar conta da avaliação. Quando eles estão em grupo para relaxar, para tomar um café, para falar de aluno, para no conselho de classe, mas esses questionamentos, essas dúvidas, essas reflexões, eles não têm tempo, eles não têm espaço, né? Porque eles continuam sozinhos. E o que fazer com as crenças, com os impulsos, com os planejamentos? O que fazer com isso, né? E aí a gente vem trazer para vocês uma possibilidade de reflexão antes, durante e depois da ação. Tem um pesquisador chamado Donald Schoen, que ele fala da reflexão na ação. Ou seja, que quando você age a partir da sua reflexão, você consegue uma transformação. Mas como a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode refletir antes, durante e depois da ação, né? Na nossa profissão? Como que a gente pode fazer isso? Temos algumas possibilidades. Uma delas é esse encontro aí que vocês estão tendo com a possibilidade do PIBID. Mas isso não vai durar o tempo todo, isso vai durar aí até o 4º período. E depois? Vocês vão ter a possibilidade da residência pedagógica. Tá, mas isso não vai durar o tempo todo. E depois? E quando vocês terminarem a faculdade? Vocês vão continuar com as suas angústias. O que vocês podem fazer? Vocês podem entrar num grupo de pesquisa. Os grupos de estudo de pesquisa, né, eles servem para que você possa lidar com as suas angústias, trocar com professores, trocar com outros colegas o que você vive e aquilo se tornar uma pesquisa, né, um estudo, uma narrativa, né, e você poder transformar a sua própria sala de aula. Agora a gente vai falar especificamente desse grupo que a gente tem. Exatamente, gente. Nesse contexto, para servir de apoio não só na nossa formação, né, inicial, mas também continuada de professores, agentes docentes, existe o GPIC, que é um grande grupo de estudos e pesquisas em subordinação criativa, que é dividido em grupos menores de estudos, né, com alguns enfoques de pesquisa que se encontram com a frequência combinada de acordo com cada linha de pesquisa. Que a gente vai conhecer mais à frente. Geralmente, esses encontros são semanalmente, enfim. Ele tem como integrantes 18 participantes, sendo 7 professoras doutoras, 2 aqui do Brasil e 5 lá de Portugal. Então, a gente faz essa conexão com Portugal também, que agrega muito no nosso grupo. E nós compomos as 5 linhas de pesquisas que logo mais à frente a gente vai estar explicando melhor para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Então, cada grupo de estudo tem seu viés dentro da insubordinação criativa, esse é um dado assim, essencial da gente entender, porque independente do enfoque, podendo ser sobre empoderamento, sobre narrativas docentes ou formação de professores, que é o que eu faço parte atualmente,
somos um grupo de insubordinação criativa. Ela é a base, é o que respalda essas ações que nós estudamos. Então, vamos entender melhor a dinâmica dessas linhas de pesquisa. Pode passar, Dani. Bom, narrativas... A primeira linha de pesquisa são as narrativas autobiográficas. Essa linha é coordenada pela professora doutora Gabriela Brião, da UERJ. Certo? Essa linha de pesquisa ela busca reunir elementos que alimentam a reflexão sobre a narrativa como a fonte e ferramenta metodológica da pesquisa, e para elencar as contribuições do aspecto teórico e procedimental do uso da narrativa biográfica ou autobiográfica do próprio pesquisador. A outra linha de pesquisa, que é a etnomatemática, né? Essa linha de pesquisa ela é comandada por uma professora portuguesa, que por acaso foi a minha orientadora lá em Portugal, e ela trata das questões da etnomatemática sob o foco, né, da insubordinação criativa. A formação de professores... Sou eu, né, que falo, formação de professores? Já até esqueci. Pode ser, eu ia falar, mas pode falar também. Ah, Gabi, então fala, desculpa. Não, é que, como eu falei antes, eu sou a atual bolsista dessa, estou saindo, mas vou continuar pesquisando com eles, até porque eu estou quase me formando na graduação, né? Então, esse grupo vai continuar me ajudando depois da minha formação. Ele é um grupo que estuda autoformação, essa transformação docente, e essa linha busca também aprofundar essas discussões sobre a nossa formação, sobre as práticas docentes nos diversos níveis e diversos contextos também, né? Porque depende muito dos contextos educativos. Então, a gente costuma selecionar textos para leitura e discussão sobre as concepções e propostas da formação inicial e contínua dos professores. E, como eu disse, autoformação, transformação, criatividade, autonomia, tudo mais embasado na insubordinação criativa. E, para desenvolver isso, melhor a gente desenvolve esse projeto que eu faço parte, que é Interconexões como Prática de Insubordinação Criativa, ou Conexões Matemáticas. Basicamente isso. Isso. É nessa linha, né, que a Gabi agora está saindo como bolsista e está entrando o Nicolas, que a gente fez a seleção na semana passada. Essa outra linha, que é City for Educa, que é Conexões, Inovação e Transformação na Educação, é uma linha em parceria com Portugal também, sendo que eu faço parte, mas quem coordena é uma professora portuguesa da Escola Superior de Educação, Paula Fracinetti, e que nessa linha a gente tenta descobrir as conexões, né, entre termos, entre situações, né, dentro da educação, a inovação, tentando conceituar a insubordinação criativa como uma inovação pedagógica e promovendo a transformação da educação. Então, a gente começou essa investigação aí, e isso partiu de uma ação de extensão que eu já tinha, comecei no ano passado, que são os encontros, que são as lives que eu já faço, chamada Conexões em Conversa, que eu promovo discussão em mesa redonda, com pessoas, pesquisadores, convidados portugueses e brasileiros, que eles sentam numa roda e debatem temas transversais sobre educação, mas não necessariamente as pessoas trabalham com educação, às vezes é um médico, às vezes é um sociólogo, às vezes é um frei. Então, as pessoas falam sobre temas relacionados à educação, mas elas não são da educação necessariamente, e dali sai um tema. E a partir daí surgiu essa linha de pesquisa em que nós atuamos. Bem, então, nós temos desculpa, Dani. Então, a quinta linha, a última linha é PSOL, né? Empoderamento Profissional, Sociedade e Liderança. É a linha aí mais recente. Surgiu a princípio de uma ideia da gente de estudar empoderamento, e aí a gente viu que a gente estava
entrando nessa questão do conceito de empowerment, e aí a gente viu que vamos criar uma linha, porque o estudo estava fluindo tanto, né, e realmente essa linha ela busca entender esse conceito de empoderamento, né, nas práticas profissionais docentes, e tendo como objetivo, assim como todas elas, né, têm o viés da insubordinação criativa, busca investigar essas relações do empoderamento docente com as ações de subordinação criativa. A gente fez uma oficina, a gente aplicou num evento da Universidade Federal do Paraná, um evento chamado Meninas nas Exatas. A gente aplicou, a gente está nesse processo aí, recolhemos os dados, e a gente está num caminho bem bacana de analisar tudo para escrever artigos e seguir com essa linha de pesquisa que também envolve questão de liderança e sociedade. Aí a gente tem as redes sociais, né? Já vou colocar aqui o link do site aqui no chat, tá? A gente pede para que vocês acessem, dêem uma navegada, e no site tem todas as outras redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, YouTube, então tudo vai estar lá. Nosso site tem um blog dentro dele, que vai ter também as notícias, todos os eventos que a gente participar vai estar sempre lá, tá? E aí no Instagram também a gente tenta movimentar bastante do que a gente participa, do que a gente também está estudando, e a gente faz uns conteúdos com alguns recortes de estudo, de autores. Então a gente está aí num processo bastante bacana, criativo, principalmente com essa entrada desses estudantes, né, que vai dar uma movimentada bastante nessa parte de redes sociais e divulgação. Até aqui alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Acho que por enquanto não, Daniela, não tem nada no chat. Então vou seguir. Acho que vou seguir. Obrigada. E aí a gente vai lançar duas perguntas para vocês, né? Começarem a se questionar. A gente só vai responder ao final. Talvez, não sei se a gente vai responder, a gente vai debater ao final. Você já se perguntou sobre as práticas letivas que você tem, que você considera autônomas? Quais são as práticas letivas que você considera autônomas? Né? Isso é uma pergunta. Suas práticas são autônomas? Se sim, quais? Todas? Algumas? A outra pergunta. Você já se perguntou sobre o fato de você estar ou não cativo em gaiolas profissionais? Mas, Daniela, o que são gaiolas profissionais? Gaiolas profissionais é um termo cunhado na verdade, foi pela Beatriz, né? Mas a gente pegou aqui foi pela Beatriz D'Ambrosio. Mas a gente pegou aqui uma citação do Biratã D'Ambrosio, que diz assim: a gaiola oferece aos pássaros segurança, abrigo, alimentação e convívio. Essa gaiola que ele está falando é da gaiola epistemológica, tá? O Biratã D'Ambrosio, ele apresenta o conceito de gaiolas epistemológicas. E a partir desse conceito, a Beatriz D'Ambrosio, junto com a Celi Lopes, elas trazem essa ideia para falar em gaiolas profissionais. Então, voltando aqui à ideia do Biratã D'Ambrosio. A gaiola oferece aos pássaros segurança, abrigo, alimentação e convívio, mas o preço por esses benefícios é alto. As grades impedem ver a realidade ampla. É fundamental poder sair e voltar livremente, conhecer a realidade ampla, reconhecer os problemas maiores que afetam a humanidade e estabelecer uma parceria de colaboração com todos os demais especialistas. O que o Biratã está dizendo aí? Ele está dizendo, né, nessa ideia de
de gaiolas epistemológicas, que quando você está preso na sua gaiola, você tem muita coisa boa, né? Você tem segurança, você está lá no seu quentinho. Você já está lá com o seu papel de planejamento da sua aula, que você já sabe que dá certo. Deu certo no ano passado, no ano retrasado, dá certo todo ano, vou fazer igual. Né? Estou lá no meu cantinho, meu papel já está até amarelado, mas eu repito o meu papel todos os anos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou preso. Eu não sei o que acontece lá fora. Eu não sei o que está acontecendo, o que eu posso dialogar do que eu penso com o que o outro pensa. Né? Eu não sei o que mais eu posso fazer. Apareceu uma pandemia, e agora? Como é que eu vou usar o meu papel amarelado? Eu estava preso na minha gaiola. Então, voltando aqui, olha. Você já se perguntou se você está cativo nas suas gaiolas profissionais? Se você consegue sair e voltar da sua... Você pode até voltar. Gosto da sua gaiola, mas sai, dá uma voltinha. Olha a cor da sua gaiola. Vê se a sua gaiola é verde, amarelo, azul e branco. Vê se você pode pintar de vez em quando. Visita outras gaiolas. Volta para a sua. Vou seguir. Agora sim a gente vai começar a falar de insubordinação criativa, que eu acho que está todo mundo curioso, né? Bom, para começar a falar de insubordinação criativa, a gente vai voltar lá nas origens desse conceito. Em 1981, Morris e outros autores publicaram um relatório a partir de um estudo feito com 16 diretores de escola de Chicago. Nesse estudo, ele observou atitudes dos diretores que não atendiam às expectativas de um comando central. E essas atitudes dos diretores não eram simplesmente por vontade própria, pelo próprio benefício. Eles pensavam em atender princípios morais, éticos, de forma a beneficiar a sua comunidade escolar, suprindo qualquer necessidade que ela viesse a ter, fosse de alunos, de pais, de professores, de funcionários. E daí vieram outros estudos na mesma linha nos anos seguintes, que também pensavam nas atitudes dos diretores de escola, né, na sua autonomia, na sua criatividade, frente a essa burocracia de um sistema educacional autoritário. Esses foram os primeiros estudos na linha educacional. Em 1990, Hudson, com seus estudos na área da enfermagem, ele observou atitudes similares às dos diretores, só que aqui as ordens eram desobedecidas em prol do bem-estar dos pacientes. Nessa área da enfermagem, essas atitudes receberam um outro nome, foi usado um outro termo, subversão responsável. Pode seguir, Dani, por favor. A partir disso que foi exposto, a gente consegue finalmente caracterizar o que vem a ser a insubordinação criativa, como sendo atitudes de resistência a pensamentos incompatíveis. Essas atitudes são sempre vindas de processos internos de incompletude, de consciência, de diligência. Ou seja, você ter consciência de quando, como, por que agir contra esses procedimentos, essas diretrizes que já estão lá impostas. Requer você, enquanto profissional, se assumir como um ser inconcluso, que vai usar essa curiosidade para buscar conhecimento. Você vai fazer desse seu inacabamento um processo eterno, constante, de busca, de melhorar, de se aprofundar. É isso. Pode ir, Dani, por favor. De eu seguir, eu só vou complementar o que a Monique disse, porque essas autoras, né, a Beatriz D'Ambrosio e a Celi Lopes, elas, quando trouxeram esse conceito para o Brasil, esse conceito, voltando aqui, esse conceito, como a Monique disse, ele veio, né, a origem dele veio de outros estudos. Esse conceito, ele chegou ao Brasil por elas, né, por essas autoras brasileiras.
e ele foi desenvolvido primeiro na educação matemática nos Estados Unidos, pela Beatriz e uma outra autora, que é a Gutierrez, e depois a Beatriz se juntou com a Celi Lopes e trouxe para o Brasil. Quando esse conceito chegou ao Brasil, o que é principal nele, que a gente tem que observar, é que elas se pautam no pensamento de Paulo Freire, né? Que Paulo Freire ele fala muito da inconclusão, do seu inacabamento, do quanto a gente tem que se perceber inacabado, né? E é exatamente isso que ela fala aqui. Requer-se assumir-se como ser inconcluso, que toma curiosidade como alicerce da produção de um conhecimento e faz do seu inacabamento o permanente processo de busca. Isso aqui é Paulo Freire, né? E elas assumem Paulo Freire para poder entender e seguir o conceito da insubordinação criativa. Então, o que seria a subordinação criativa na educação matemática? E aí é basicamente o que a Dani colocou para a gente. As pesquisadoras Beatriz D'Ambrosio e Celi Lopes trouxeram esse conceito para o Brasil, na perspectiva da educação matemática, embasadas numa visão freiriana de educação, de inconclusão do ser humano. Esse conceito tem um viés ético, autônomo, colaborativo, solidário, em prol sempre, principalmente, da busca pela justiça social. As autoras, é importante frisar também que elas colocam o termo insubordinação criativa, elas adotam aquele termo que a gente falou da enfermagem, subversão responsável, como sendo um sinônimo. Então, em alguns estudos vai aparecer, além de insubordinação criativa, também o termo subversão responsável. Isso, né? E agora nas práticas profissionais, né? Bom, nas práticas profissionais seriam alguns exemplos práticos que a gente trouxe para vocês. Esse daí, por exemplo, foi uma pesquisa que nós fizemos, né? Esses desenhos aí são do Rodrigo, que é um colega meu lá do CAP. Ele, na época, era pesquisador do GPIC, e nós fizemos uma pesquisa com ele para um congresso, e que, por acaso, depois a nossa pesquisa foi chamada para uma revista e já foi aceita. Então, a gente só está aguardando a publicação. Essa pesquisa foi o seguinte: o Rodrigo ele já está terminando o doutorado, já tá para defender. Mas, na época, essa pesquisa foi da época da monografia dele de final da licenciatura. O que aconteceu? Ele nessa época, ele estava dando aula numa escola particular e ele queria, nessa escola, dar uma aula sobre inequações do primeiro grau e não queria dar essa aula na sala de aula. Ele queria e ele contou isso pra gente, né, num dia lá, no nosso grupo. E ele queria dar aula na quadra de esportes. Ele queria lá, fazendo com giz, assim, uma reta no chão, e botar os alunos, botava assim, 0, 1, 2, 3, e falava para os alunos, maior que 5. Os alunos corriam para todos os números maiores que 5. Menor que 2 e maior que 3. Maior que 2 e menor que 3. Aí eles tinham que correr ali para a reta. Enfim, fazer uma coisa mais prática para os alunos, mais concreta, mais dinâmica, e ele queria dar aquele tipo de aula. Só que quando ele chegou na escola, e ele não conseguiu, porque todo mundo dizia, não pode a quadra, não, você tem que dar aula na sala de aula. Aula de matemática na sala de aula, não pode ser na quadra, não. Quadra é para educação física, pode não. E ele não conseguiu, até que ele chegou um dia e pediu para o cara que abria a quadra, falou assim, pô, me arruma aí para eu poder dar aula. Aí o cara falou assim, vai lá rapidinho da tua aula. Aí ele foi rapidinho, fez um negócio com os alunos, voltou para a sala de aula e fez uma atividade que os alunos tinham que preencher, fazer o negócio na folha, e quando tinham dúvida, iam para ele explicava, os alunos iam lá, corrigiam o que tinham errado e voltavam para ele. E aquilo ele assumiu como uma avaliação. Quer dizer, da mesma forma que ele não fez uma aula na sala de aula, ele quebrou uma regra da escola,
ele não fez uma avaliação formal, porque a avaliação, os alunos faziam, ele ia lá, explicava, os alunos modificavam aquilo conforme a explicação dele. Ele também não fez uma avaliação formal. Quando ele contou aquilo para a gente falou assim, bom, então a sua avaliação foi insubordinada criativa, a sua aula foi insubordinada criativa. Então nós escrevemos um artigo sobre isso, né? E ele só foi descobrir isso anos depois, quando já estava com a gente no grupo. Ele fez isso na monografia, ele depois passou mestrado, estava no final do doutorado que ele foi descobrir que a atitude dele foi uma ação insubordinada criativa. E aí a gente pegou aqui uns exemplos do que a gente colocou no artigo, né? Falas dele. Não é só a prova que é responsável por avaliar, o importante é o conjunto de avaliações que podem ser feitas. Tento ver o desempenho e a evolução deles durante as aulas. Tento ver o que é que eles estão escrevendo como resposta nas provas e nas anotações. Aí depois uma outra fala. Você dá pontuação e acabou. Então foi uma ação insubordinada que eu senti a necessidade de fazer. Fui contra aquilo que estava no regulamento da escola. Fui contra o que a escola propõe lá no regulamento, mas foi por uma boa causa. Né? Quer dizer, ele tem uma fala exatamente condizente com o que diz a insubordinação criativa, né? O professor ele vai agir pelo bem-estar, contra as regras, pelo bem-estar dos seus alunos, né? Em prol do bem-estar dos seus alunos. Essa sou eu. É o seguinte, quando eu tive o meu contrato no CAP UFRJ, certo? E é bom lembrar que o CAP é um lugar exatamente que a gente vai ter que fazer uma contextualização, dizendo que é um lugar onde você pode experimentar outros tipos de aula, não precisa ser aquela aula convencional, você pode inventar ou colocar qualquer coisa diferente para funcionar e ver se vai funcionar, certo? Eu tive a seguinte ideia, já que eu ia dar aula para o segundo ano e esse seria um estudo de probabilidades, a minha ideia era fazer o seguinte, eu vou começar a ensinar probabilidade com eles a partir de um jogo de RPG. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente montei um grupo para cada turma e eu literalmente joguei RPG. E para poder assim fazer com que os alunos entrassem no clima, entrassem na ideia que eu tinha imaginado, que foi que eu fiz? Eu fui para essa aula, fui fazer esse jogo vestido de Gandalf o Cinza, um personagem da literatura e dos filmes, certo? Do Senhor dos Anéis. A partir daí, a gente começou a pegar as perguntas que eles foram fazendo, pegando uma série de outras coisas, e fomos fazer uma construção do conhecimento a partir dessas perguntas que eles foram tendo. E cada vez que a gente começava a fazer isso, ou seja, eu colocava essa pergunta que eles fizeram para mim, eles começavam a discutir, eles foram começando a entender os conceitos básicos de probabilidade. Espaço amostral, espaço equiprovável, etc. Então, assim, a aula jogando RPG com eles seria uma aula de subordinação criativa? Seria se fosse um colégio que fosse rígido nas suas normas. Do CAP já não funcionaria isso. Mas, em compensação, o fato de eu ter ido fantasiado, ter vestido de um personagem para poder fazer eles mexerem um pouco com a curiosidade deles, isso é um ato de auto-insubordinação, ou seja, eu me subordinei contra todas aquelas, assim, trato que é feito, e o professor vai ter que estar sempre uma camiseta, calça jeans, certo? Ou, no caso, a professora pode vir com uma saia, certo? Sapato, eu fui completamente diferente, eu fui exatamente contra tudo isso, certo? Essa apresentação, isso também foi mandado para o mesmo congresso que a Dani e o Rodrigo mandaram, certo? Lá em Portugal, também foi aceito, foi apresentado, e também já estou aguardando também para ver a publicação de quando é que vai sair isso tudo. Mas, assim, eu acho que foi bem interessante saber que a gente pode fazer uma coisa dessas e pode mudar um pouco a condição deles. Inclusive, eles mesmos falaram que eles entenderam muito bem como é que funcionava todo o processo de probabilidade depois disso. Bem, a terceira prática, né, a ação de subordinação criativa,
É o curso de extensão Dramatemática, né? Esse curso, ele foi o campo, né, de investigação da minha dissertação. Eu fiz um mestrado profissional, então, obrigatoriamente, tem que ter um produto associado, né, à dissertação. Então, a Dramatemática foi o meu produto que gerou 2 produtos, né? Já teve o curso e ele ainda gerou 2 produtos associados, né? Que foi a sequência das aulas, foram 10 encontros, então esse primeiro produto tem todas as aulas, passo a passo, como que foi, com a atividade, o que precisa, a descrição dela, os objetivos. Então, tem ali o plano das aulas, né, dos 10 pontos, e também tem um diário, aula a aula, que aí eu já relato um pouco mais de como que foi, né, já realmente é um diário de bordo ali, de pesquisa, com algumas fotos e tal. Então, assim, de cara, né, de repente, só de trabalhar teatro com matemática já foge, né, do tradicional, né, então já foge do padrão, né, mas não só isso, não só por isso é uma atitude de insubordinação criativa, e sim porque, o que aconteceu? Apesar de ter, né, jogos teatrais já levados, que eu já tinha pego de livros da Viola Spolin, que foi a principal referência, e algumas adaptações, mas nada ali estava tudo engessado. No final de cada atividade, a gente sempre tinha conversa e aí, que conteúdo que envolveu aqui? Além da matemática, o que vocês acham que trabalha? Foco, memorização, percepção, relação espacial. Então, assim, a gente não ficou só no certo e no errado, só no conteúdo. A gente ficou também trabalhando competências, sabe, que são importantes para os alunos. Então, foram 32 atividades aplicadas, né, durante esses 10 dias para professores de matemática e pedagogos que atuam nos anos iniciais. Então, acho que também essa mistura entre matemáticos e pedagogos também é um pouco insubordinado, né, porque ambos ficam numa distância, né, um distanciamento, né, de o pedagogo, de repente, trabalha um pouco mais lúdico, e o matemático já é o saber da matemática. E eu joguei todo mundo ali no bolo, entendeu? Todo mundo ali trabalhando com o corpo, com uma sala de aula sem cadeiras afastadas, pé no chão, tinha que tirar sapato e se movimentar. Então, isso foi uma quebra para eles, e o legal também é que todos eles reaplicaram as atividades. Então, todos eles conseguiram aplicar nos seus anos, né, foi em 2018 isso, nessas turmas, e relataram para mim, entendeu? Então, foi um curso reaplicável. E a dissertação e os produtos estão lá no site do GPIC, na nossa parte de publicações. Então, quem tiver interesse, pode ir lá fazer o download, já vendendo peixe aqui, lá tá na parte de publicações, tem a da matemática. Antes de eu continuar, queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui, quer comentar alguma coisa. Por enquanto, não tem nada no chat. Tem perguntas no chat. Só comentários. Comentários? Teve o Tomás colocou, deve ter sido na parte do Cláudio, né, colocou, e foi genialmente interessante para os alunos, pela questão do RPG, provavelmente por ele ter ido também a caráter, né, deve ter sido esse momento que o Tomás abordou aqui. Muito legal. Tá bom. Vou seguir, então. Bom, eu vou entrar agora na parte... Aline. Hã? Aline, quer perguntar? Posso falar, Aline? Não, é que é Márcia que queria perguntar. Sim. Tá. Pode. Pode. Eu só gostaria de elogiar o seu TCC, ficou muito bom. Eu não consegui ler tudo, mas eu li uma partezinha. Principalmente quando fala que tudo precisa de um pouco mais de calma e mais de alma, né? Hoje em dia, os docentes precisam realmente estar
meio que refletindo sobre isso, um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, para a gente poder ensinar. Amei o seu TCC, vou acabar de ler, baixei lá o arquivo, tá ok? E eu queria entender um pouco, quando você vai explicar um pouquinho sobre a sua tese, Daniele? Você está falando comigo, né? É porque você falou TCC. Também não estava entendendo. É da tese que você está falando. Isso. Tá. Você vai falar mais um pouquinho sobre ela? Que teve um conceitozinho aqui que eu queria te perguntar, mas pode ser mais para o final também. De repente você vai falar ainda alguma coisa sobre. Eu ia começar a falar da tese agora. Tá ok. Então é só elogiar. Eu vou falar dela agora. Então tá ok, vou aguardar. Então, era isso que eu ia começar a falar. Vocês leram uma parte, né, que eu selecionei da tese. E aí eu vou falar um pouco mais dela, porque como eu sabia que vocês, muitos de vocês são alunos iniciantes, né, que são do PIBID, pedir para vocês lerem mais e de repente ficarem assim, não estou compreendendo muito e tal. Então eu pedi para ler só o início. Mas a intenção, quando eu pedi para vocês lerem a tese, qual foi? Foi para vocês perceberem algumas coisas, tá? Eu vou falar aqui e vou dizer o que eu gostaria que vocês notassem, e aí depois a gente vai fazer esse bate-papo. Uma vocês já viram aqui agora que a gente falou sobre o conceito de insubordinação criativa. E nós vimos aqui alguns exemplos de insubordinação criativa em pesquisa. Mas existem muitos e muitos outros, né? Um deles é o formato de um artigo, o formato de um texto. Por exemplo, o formato da minha tese. Né? Eu até escrevo, né? Vocês devem ter lido, que a minha tese é ter um formato híbrido. E esse formato híbrido, ele se configura como um formato insubordinado criativo. Uma tese, normalmente, ela é toda tradicional. Ela tem lá o formato que tem que escrever lá introdução, tem que escrever lá fundamentação, tem que escrever. E se você não escreve, a coisa já não tá como devia, né? Então, por não ter os nomes colocados do jeito como devem ser, principalmente por eu não estar no Brasil, estar num país muito mais tradicional do que o Brasil, que era Portugal. Então, tudo isso já demonstra uma tese insubordinada criativa. Mas a minha tese não foi insubordinada criativa apenas pelo formato, mas também pelos resultados, né? E eu vou mostrar isso também. Para eu poder encontrar os resultados, eu dei um curso de formação continuada de 50 horas para professores portugueses, que aqui eu mostro algumas coisas. Eu utilizei nesse curso como metodologia o ensino por tarefas e a utilização de conexões matemáticas. Um pouco das conexões vocês também leram, foi a parte que vocês leram, que é você utilizar não só o encadeamento de assuntos, mas você utilizar a ideia de um que aparentemente não tem nada a ver com o outro, mas você enganchar e resolver usando um pelo outro, né? Sem necessariamente ter a ver. Bom, e aqui são algumas respostas das professoras. Uma disse assim: tarefas exploratórias ou de investigação foram escolhidas como principal recurso metodológico de ensino nessa oficina. Estas são as tarefas que raramente encontram-se nos manuais. Manuais, para eles, livros. Nos livros. E, por isso, menos utilizadas pelos professores. Quer dizer, elas estão dizendo que aqui na oficina a gente usou tarefa, mas nos livros não aparece assim. Aí ali, né, nessa outra aqui, elas aplicaram, porque uma coisa que elas fizeram foi, depois, perto do final da oficina, depois de eu trabalhar bastante conceito com elas tiveram que elaborar em grupo uma tarefa, aplicar com os alunos, me mostrar como foi a aplicação, eu vi o planejamento, e depois pegar o resultado e voltar para o grupo para poder dividir isso.
Então, aceitação dos professores, 100%, aceitação dos alunos, 100%, quer aplicar novamente, 100%, percepção de aprendizado dos alunos, positiva. Aí, eu gostei muito de os ver a pensar, experimentar, arranjar estratégias e a tentar provar. Aí, a outra, eu adorei a tarefa, os alunos estavam muito empenhados. O que acho que valeu a pena. O que eu queria era que eles conseguissem resolver, manipular as coisas. Aí aqui, né? Alguns estão pequenininhos aqui, mas eu leio. Essa daqui diz assim: tentar arranjar uma tarefa destas para outras matérias. Pronto, eu não digo nem sempre nem nunca, mas, por exemplo, uma vez por mês. Fazia assim uma coisa, obrigar os miúdos a pensar e ajudar uns aos outros. Essa dinâmica da aula de não ser tão expositiva. Então, para elas, né, quando você coloca a ideia das tarefas, o que seria as tarefas? Seria eles sentarem juntos, né, em grupo, e a tarefa ser exploratória, eles terem que explorar algo para poder descobrindo, né, ou investigar. Aí essa daqui foi sensacional, porque ela fala assim: muitas vezes nós fazemos inconscientes conexões, e agora houve o despertar para estar sempre atento, para ver se eu posso fazer mais uma. Nós já fazíamos, mas eu não pensava nisso. Se calhar, eu acho que eu estou mais atenta quando estou a preparar um assunto, quando estou a pensar nele e tentar ir buscar as coisas. Despertou. Aí a outra diz assim: e fazer a conexão com intenção, com intencionalidade, é diferente do que fazer com intuição. Porque muitas vezes, quando fazemos aquilo que estamos habituados, possivelmente nem sequer chamamos a atenção do aluno. Quer dizer, você está habituado a fazer o encadeamento. Então, você nem percebe que aquilo é uma conexão. Mas quando você percebe que você está conectando, você presta atenção e chama atenção. Chama a atenção do seu aluno que você está fazendo. E aí você percebe outras conexões a fazer. É isso que ela está querendo dizer. E a outra diz assim: isso só pode ser positivo, eles poderem abordar de duas formas. Porque quando você deixa o aluno, você possibilita as conexões, você dá possibilidades de criatividade, você abre chance para a criatividade aflorar. E aí um aluno faz de um jeito, outro faz do outro, não tem mais fórmula, não tem mais um formato pronto, né? E aí essa daqui está dizendo: isso só pode ser positivo, eles poderem abordar de duas formas, só é benéfico para o aluno. Eles tiveram as duas hipóteses de abordar e eles discutem mesmo em aula. Se uma pessoa puser, como aparece nos manuais, eles já tiveram mesmo que fazer, uns fazem de uma maneira e outros fazem de outra, e depois eles próprios acabam por discutir. Bom, aqui, né, é algo que vocês já viram, né, lá na tese, que foram as minhas primeiras ideias, eu vou falar rapidamente, que foi, por exemplo, você, para utilizar a equação da reta, eu trabalho com a translação de pontos, para fazer a equação da reta, simetria central axial, translação, essas transformações aqui, simetrias, axial, vão ser as transformações no plano que essas transformações no plano aqui, não, essa aqui não, desculpa, que esse módulo de vetor, para você fazer o módulo de vetor, você vai fazer com a equação da circunferência, ou seja, como é que eu vou explicar isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu trabalhei com os meus alunos a primeira vez, né, que eu comecei dando vetores lá no primeiro ano, a primeira coisa que eu fiz foi: primeiro ano, normalmente, os alunos trabalham plano cartesiano, aí depois vão função, né? Primeira coisa, função. Aí, antes da função, eu falei: não, vou trabalhar vetores. Aí trabalhei vetores, antes de chegar em função, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar num plano cartesiano, no papel milimetrado, vamos tentar descobrir quais são os gráficos que vão dar. O que vai dar de gráfico? Aí comecei a colocar... Não tinha falado de função. Comecei a colocar equações do tipo
x mais y igual a 10. Ou então, x é igual a y mais 10. Aí eles... professor, isso aqui é reta. Eu falei, por que é reta? De onde você viu que é reta? Porque parece, ou parece não. Ó. Quem te garante que entre esse ponto e esse ponto é uma reta? Aí ele tinha que descobrir. Aí, quem te garante? Aí quando ele achasse uma resposta lógica, né? Não, porque olha só, porque desse triângulo para esse triângulo, quando ele conseguir encontrar, de repente, uma proporcionalidade ou alguma coisa assim, beleza, é uma reta. Mas ele tinha que me encontrar uma resposta, assim, né, para eu poder para poder descobrir que aquilo ali era uma reta, senão não podia fazer a reta. Cada um encontrava o seu jeito. Aí, às vezes eles iam de pontinho bem pequenininho assim, né? Porque como era papel milimetrado, eu falava assim, pega o número aí decimal e vê, pega o número negativo, pega o número... Vai pegando. E eles iam, cada um do seu jeito, ia descobrindo o que dava. Daqui a pouco eu botei a parábola, daqui a pouco eu botava uma coisa que não era a função, eu botava um x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Até que a hora eu botei, aí botava uma hipérbole. Até a hora que eu coloquei um x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aí, eles lá, né, fazendo... Até que descobriram um círculo e tal, mas cada um também do seu jeito. Aí, quando eu fui corrigir no quadro, um aluno falou assim, professora, isso é muito fácil. Isso daí é a circunferência. Eu falei assim, tá, por quê? Aí ele, circunferência, porque isso daí são todos vetores de módulo 2. E eu não esperava aquilo, eu esperava que ele fosse me falar dos pontos. Porque se eu botar 1, vai ser não sei o quê. Se eu botar 0, vai ser não sei o quê. Se eu botar... Eu estava esperando que ele fosse falar dos pontos. Ele veio na lata. X ao quadrado mais y ao quadrado, todos os vetores de módulo 2. Ele lançou essa para mim. Aí eu falei, pronto. Ele conectou uma coisa que nem eu estava pensando. E a partir do ano seguinte, eu já comecei a trabalhar a equação da circunferência antes de dar função. Como uma aplicação, né, do módulo do vetor. E sem fórmula, né? Porque não precisava da fórmula, era só eles fazerem aquilo mesmo que eles encontram. Então, assim, isso aqui é um exemplo, porque quando a gente deixa o aluno pensar, ele descobre. Ele descobre. Vou passar, porque senão a gente ficou muito tempo falando. Isso daqui vocês também viram provavelmente devem ter visto. Isso daí é um fluxograma que eu criei, isso também foi antes de eu fazer o doutorado, mas eu criei isso daqui depois de 8 anos, né, que eu dei aula no primeiro ano, no terceiro, lá no CAP, que eu comecei a perceber que partindo dos vetores no primeiro ano, a gente poderia dar vários conceitos a partir dali. Então, de vetores para geometria espacial, de vetores para geometria plana, de vetores para números complexos, de vetores para transformações, aí das transformações para isso. Então, o que acontecia era que chegava no terceiro ano, os alunos falavam assim, professora, a gente não vai parar de dar vetores, não? E, no fundo, eles não estavam mais dando vetores, eles estavam dando outra coisa. Mas como eu sempre partia da noção de vetor, eles acreditavam que eles estavam trabalhando vetores. Porque até com números complexos, eles trabalhavam com vetor. Eu fazia com vetores. Né? Então, as transformações, as matrizes, eles trabalharam com vetor linha, vetor coluna. Então, para eles, aquilo foi muito, muito rápido e muito tranquilo. Mas essa ideia aqui, né, era o que eu queria dizer para vocês o que aconteceu. Quando eu cheguei lá em Portugal para dar o meu curso de formação, eu cheguei com que ideia? Eu falei assim, bom, eu tenho uma coisa que eu já produzi lá no CAP. Eu vou levar isso para os professores e vou ver o que eles têm para melhorar, né? Para, de repente, me dizer o que pode ser feito. Não necessariamente com vetores, mas para o ensino secundário. Tanto que o nome da oficina era uma proposta para montar o puzzle dos conteúdos do ensino secundário. E aí eu fui conhecer as conexões matemáticas e tal. Só que as professoras, eram 10 professoras mulheres. Só que as professoras
Num primeiro momento, elas estavam muito reticentes, porque lá tem os exames, como se fosse o Enem aqui, mas são uns exames dificílimos, e elas têm que cumprir um conteúdo muito longo. E elas falavam assim, não dá para fazer nada, não dá para mexer em nada, porque a gente tem que cumprir com isso aqui. E aí eu tive que mudar a minha estratégia com elas, eu tive que agir de outro jeito. Depois que eu comecei a ganhar as professoras, elas começaram a aceitar a entrar na minha, né? Elas começaram a perceber que elas poderiam trabalhar daquele jeito. E aí elas me deram muito mais do que eu pedi. Elas fizeram muito mais do que simplesmente me apresentar propostas para trabalhar conexões no ensino secundário. Elas se transformaram. Elas começaram a falar do tipo, uma coisa que falava assim, eu estou muito condicionada no primeiro dia de oficina. No último dia, já estava falando assim, mas isso me fez ter uma autonomia na sala de aula. Quer dizer, a professora mudou. A mesma professora. Então, eu passei a ter respostas que eu não tinha antes. Então, acabou que a minha tese deixou de ser uma tese para falar sobre os conteúdos, que foi a parte que vocês leram, para ser uma tese para falar sobre a transformação, a autotransformação das professoras e a insubordinação criativa. Né? Que atitudes de insubordinação criativa elas tiveram? Quando elas mudaram o conteúdo na sala de aula, que elas não poderiam. Quando elas fizeram uma auto-insubordinação criativa com elas mesmas, que elas quebraram barreiras delas mesmas. Algumas falas delas aqui, né? Elas falam assim, uma falou aqui assim, aqui em Portugal nós não associamos, não trabalhamos no círculo trigonométrico dessa forma associada a vetores. A notação chocou-os. Tipo, eu fiz com os meus alunos, mas olha, eles ficaram chocados. Aí a outra já percebendo, se calhar é pela linguagem que utilizamos em sala de aula, estando nós no nosso discurso normal, muitas vezes estamos a falar de funções, mas estamos a falar em retas, mas estamos a dizer o que é uma função. E no próprio discurso, a linguagem, se calhar, causa-lhes alguma confusão. Quer dizer, ela já percebeu que está falando em função, mas está pensando em reta. Está falando em reta, mas está pensando em função. E ela já notou que isso está acontecendo. E a outra falou assim, as transformações de gráficos de função sem a utilização explícita dos vetores incidiu na supressão do ente matemático vetor, como possibilidade de conexão e ferramenta para a resolução das tarefas. O movimento estava lá, mas a sua compreensão não. Isso aqui, né, por fim, foi dos resultados que eu pedi. Eu falei assim, agora como vocês podem mostrar para mim que deveria ser no ensino fundamental até o ensino médio, mas essas aqui só mostrar no ensino fundamental, a sequência didática. Aí elas fizeram. Bom, primeiro a gente dá conceito de vetor, está aqui na base. Elas desenharam isso, tá? Uma árvore. Conceito de vetor, coordenadas. Aí a gente dá sequências. Elas querem dar logo sequências. Aí tem o simétrico, tem as distâncias, tem as áreas e volumes. Aí tem uma parte de manipulação algébrica, tem a equação vetorial da reta, a equação reduzida da reta, tem a função afim, tem a trigonometria. Isso aqui eu acho que é ensino médio, né? Transformação, função. E aqui elas dizem assim, ó, vetor com coordenadas no 7º ano, pelo simétrico, pelo valor absoluto. 8º ano, teorema de Pitágoras e funções. 9º ano, representação do vetor no espaço e cálculo de volumes. Então, essa daqui é a forma que elas conseguem verificar, conseguem, né, entenderam, isso foi em grupo, elas entenderam que deveria ser dado os vetores, incluindo no currículo lá, né? Bom,
É isso. A partir daí, a minha conclusão, né, daquilo e o que a gente trouxe para o nosso grupo foi que a gente precisa, para poder trabalhar com a insubordinação, né, a gente precisa trabalhar nossa autonomia, a gente precisa ter a observação da nossa identidade docente, né? O que é a nossa identidade? É a gente perceber que nós não estamos parados, né? Não estamos engaiolados, nós estamos estamos sempre em reconstrução a todo momento, né? E por isso mesmo nós nos transformamos, e é nessa transformação e é nessa inconclusão que nos transformamos e podemos ganhando mais possibilidades de aperfeiçoamento. Em grupo, podemos trabalhar num trabalho colaborativo para estarmos mais seguros, para estarmos mais apoiados, né? E termos uma coisa chamada agência docente, quer dizer, você saber agir, ter autonomia para poder agir na sua docência, né? Ter a coragem, né? Com isso. E são essas as características, né, que vão que vão propiciar com que você possa ter ações de insubordinação criativa. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada a todo o grupo que está participando aqui com a gente. Obrigada por essa fala, por essa contribuição. E vamos abrir aí para os comentários, para os questionamentos aí da apresentação ou da leitura que vocês fizeram ao longo da semana. Vamos lá, pessoal. A Márcia tinha uma pergunta que ela não terminou de fazer, né? Que a Daniela ainda não tinha finalizado a apresentação. Ó, gostaria de perguntar... Aqui. Ah, tá. Desculpa. A Márcia está perguntando aqui se o tema da tese sobre vetores, de maneira implícita, está ligado à insubordinação criativa. Dani? Não, estou pensando. Então, o tema da tese não é sobre vetores. A tese é sobre a autotransformação das professoras, autotransformação das professoras, autotransformação e a insubordinação criativa que elas tiveram no curso. Os vetores, a conexão, foi a produção delas naquele curso, entendeu? Foi tipo a metodologia usada no curso. Eu deixei de dar o foco nos vetores, na conexão delas, entendeu? E dei mais foco para a transformação delas e a insubordinação criativa delas. Daniela, você consegue me ouvir? Consigo. Daniela, consegue? Espero que não... Era isso que eu gostaria de saber. Quando se falou sobre vetores, acho que eu não consegui explicar direito. Quando se falou sobre vetores na geometria analítica, vetores em vários eixos, em vários temas, se de alguma maneira tinha implícito essa ideia. Porque quando a gente fala de vetor, a gente fala de direção, de sentido,
meio que estava assim, meio que você falou que fez uma tese híbrida, não foi? Você colocou música, você colocou trechos de autores, eu vi isso, eu não pude ler tudo. E aí eu vi que você tinha escrito muito sobre vetores. E é isso que eu queria saber, se você, assim, meio que implicitamente você relacionou a ideia da significância de vetores com o sentido da insubordinação criativa, ou não? Ou não teve nada conexo, não teve conexão nenhuma? Você fez essa parte e depois voltou tudo para outra? Ou teve conexão mesmo, quando você botou essa parte aí que a gente precisa colocar alguma coisa, né, dos eixos temáticos, você pensou, não, vou fazer assim, então vou usar o vetor, que o vetor me lembra isso. Era isso que eu quis te perguntar, acho que não consegui me expressar direito. Tá. Primeiro eu vou... Tese híbrida. Foi ali. Eu acho que tem que explicar que eu acho que eles não sabem que é uma tese híbrida. Tá. É assim, o formato da tese, tá? Ele normalmente, de uma tese, de uma monografia, ele tem lá um formato tradicional, que quando vocês forem escrever, o orientador de vocês vai passar, entendeu? Tá lá, aqui. Quando vocês forem fazer uma disciplina, metodologia de pesquisa, vou passar lá para vocês qual é o formato. E é esse. Se você for ousado, você vai buscar outras coisas. E essa sua ousadia que você vai falar assim, então eu vou misturar. Por exemplo, quem trabalha com narrativas na área de educação, aí já faz diferente, já faz uma coisa toda narrada, já é totalmente diferente. Isso. Aí você mistura o tradicional com outra coisa. Aí quando você mistura, você faz uma coisa híbrida. Né? Entendi, caso... Daniela. Mas é isso aí que eu estava te perguntando. Não respondi você, não. Então, no meu caso, a minha tese foi híbrida porque eu misturei o tradicional que me era obrigado pela Universidade do Porto e o que eu queria fazer pela insubordinação criativa, porque eu queria, pirar na batatinha. Eu não fiz nem o que eu queria fazer muito mais, mas não pude. A Universidade do Porto me obrigou a fazer algumas coisas bem certinhas, então eu fiz. Aí eu fiz híbrida, né? Eu queria fazer narrativa. A parte que vocês leram foi uma parte bem narrativa, se eu não me engano. E agora, a minha tese ela ia ser voltada toda para vetores e para a parte da matemática, das conexões e tal. Quando eu fui para o curso e observei a transformação das professoras, eu achei aquilo tão lindo que eu deixei de lado a parte dos vetores e da matemática. Eu achei que eu poderia focar na parte das professoras, que seria mais bonito, mais importante, e não entrei na parte dos vetores. O que eu fiz com relação aos vetores foi, eu expliquei num primeiro momento de onde veio essa ideia, de onde veio a ideia do curso, então eu falo bastante, eu faço conexões no programa deles, porque no programa deles eu enxergo no programa de Portugal, porque eu vou contra algumas coisas que as professoras dizem. Elas dizem que lá não tem conexão. Mentira, tem. E aí eu vou e mostro as conexões que existem, porque então, assim, eu faço coisas além, né? E faço também uma intervenção dando uma possibilidade de trabalhar com o currículo português por meio de vetores. Mostro isso também. Mas não dava para eu ir mais fundo com vetores porque a tese não se tratava disso. Então, eu não fiz nenhuma insubordinação criativa com vetores, se essa é a pergunta. Você fez uma insubordinação criativa com vetores? Não fiz. Eu considero que... Mas aí não está na minha tese. Eu considero que eu tive uma ação de subordinação criativa com vetores quando eu trabalhei com vetores no CAP. Mas isso não está na minha tese, entendeu?
Porque Mas só fechando isso aí, Dani, que você está falando, então, assim, não teve na sua tese, você não colocou diretamente, mas as professoras tiveram essa insubordinação, né? Pela sua fala, elas tiveram, mas você não relatou como insubordinação, certo? Não, a delas eu relatei. A delas eu relatei. Tá, ok. Já Tudo relatou delas eu relatei. Sim. Tudo delas eu relatei. Dani, eu posso falar, fizeram. gente? Termina de falar, Luzia, depois eu quero falar também sobre isso. Pode falar, Aline. É porque eu acho que a questão aqui foi se essa sua proposta de fazer a conexão de vetores com funções e com outras partes da matemática seria um exemplo de insubordinação criativa. Que eu também entendi que foi um grande exemplo, no meu ponto de vista, de insubordinação criativa, mas não foi o exemplo da sua tese, foi da sua prática como professora do CAP, porque não era daquele jeito. Você, de uma certa forma, transformou o currículo do CAP quando você fez essa proposta. Sim. É isso? Eu não botei isso na minha tese como exemplo de insubordinação. Não fiz isso. Tá, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Sim o exemplo no CAP, mas não na sua tese. Tá, eu ainda não terminei de falar, não, gente. Esse assunto já... Vocês querem perguntar mais sobre esse assunto? Tem outra pergunta. Não, o grupo nasceu a partir desse seu estudo, certo? Só para esclarecer, né? Foi a partir daí do grupo, da sua tese, que surgiu esse grupo de pesquisa. A Monique queria falar. Eu queria falar um negócio que eu acho que talvez tenha ficado confuso, Dani. Eu não sei se todo mundo compreendeu, que na verdade a insubordinação criativa, ela não está ligada a conceitos matemáticos, né? E sim as atitudes dos professores. Quando a Márcia perguntou, eu não sei se ela entendeu bem essa diferenciação. Os vetores, na verdade, foram usados, né, como um meio, mas não é a ideia matemática da coisa que é uma insubordinação criativa, e sim a atitude do professor. Eu não sei, Dani, você quer explicar um pouquinho isso melhor? Eu nem sei se eu estou explicando bem, mas eu acho que o que ela talvez não tenha entendido é isso, que não é o conceito matemático que é uma insubordinação. Não, eu entendi isso, Monique. Não sei se a Márcia... Talvez seja bom perguntar para ela, se ela não entendeu antes de... Eu acho que talvez... Ficou claro, né, isso. Essa sua fala, Monique, para mim ficou claro quando vocês apresentaram. Sim, mas com a pergunta dela, eu não sei se ela conseguiu entender isso. Por isso eu levantei o questionamento, talvez seja melhor deixar claro para todo mundo. Eu acho que aconteceu é que, como a gente trouxe na apresentação aquele esquema, mas aquele esquema foi feito no CAP, aquele esquema não está na tese. Entendeu? Por isso, tá na tese? Não, mas aquele esquema todo do vetor também. Tá na tese. Ah, tá. Entendi. É na parte que a gente leu durante a semana. Ah, tá. Mas o que a parte de insubordinação realmente e da transformação docente foi das relações com elas, né, do entendimento delas, do que modificou aquelas professoras. Né? Tanto que a Dani, até no início, quando a gente estudou, ela falou que ela tinha um caminho, depois ela modificou muita coisa, porque ela viu, não posso deixar isso aqui acontecer para trás. Né? Então, ela também modificou a sua escrita, se insubordinou do que estava querendo seguir, porque percebeu que tinha ali uma coisa muito maior acontecendo. Né, Dani? Posso falar, Dani? Pode. Então, foi isso que eu quis dizer. Quando você pensou em colocar, porque tem uns trechos lá falando sobre os vetores, e aí o significado de vetores direção, né, tamanho e sentido. Eu acho que não consegui te perguntar direito. Isso de alguma forma, envolveu você a desenvolver o tema, desculpa, eu não botei o certo ali, o tema da sua tese, que era insubordinação criativa? Quando eu coloco o que é o vetor... Conexão com alguns assuntos matemáticos, né? Quando a gente faz algumas conexões com alguns temas matemáticos, como raciocínio, como lógica, a própria lógica, e às vezes a gente quer botar isso de alguma forma, externar de alguma forma, eu estou falando mais no campo subjetivo, não no campo objetivo.
De repente, lá no fundo, pensando, não, vetores aí, pô, vou mudar a direção, a forma, o sentido de fazer as coisas. Teve alguma conexão com isso ou não? É isso que eu quis te perguntar. Não, então tá bom. Foi nesse sentido que eu quis te perguntar, tá bom? Não. Eu conheci a insubordinação criativa, eu conheci a insubordinação criativa fora da minha tese, né? Eu conheci aqui pela Gabriela Brião, que é da UERJ, falando na época da tese dela. E aí, quando ela me contou, e eu estava no meio da formação da minha, aí eu falei assim, mas olha o que está acontecendo com a minha. Está acontecendo isso. Ela falou assim, mas as professoras estão mudando? As professoras, eu falei assim, estão. Aí ela, então elas estão tendo ações de subordinação. Aí ela começou a falar e a gente começou a conversar. Eu falei, ai, que lindo, olha só então, porque não sei o que. Aí foi quando eu comecei, falei, não, então eu vou mudar, eu quero fazer outra coisa com a minha tese. Aí comecei a conversar com ele, comecei a ler, conversei com meus orientadores e mudei a minha tese. Foi por aí, não teve nada a ver com os vetores. Ok. Tá dando o que falar lá no chat. Eu queria fazer um comentário sobre o modelo híbrido de tese, né? Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né? Como a Daniela estava colocando, as teses e dissertações também de mestrado, né, em educação matemática, eu posso falar mais em educação matemática, que é a área que eu conheço mais, ela geralmente tem esse formato, você faz uma introdução, você coloca o referencial teórico que vai amparar o seu objetivo ali de pesquisa, ou a sua questão de pesquisa, ou a análise que você vai fazer, se você for fazer alguma análise de dados, né? Enfim, o que é o referencial teórico? São os outros pesquisadores nos quais você apoia as suas ideias, ou você se apoia nas ideias dele. Por exemplo, a Daniela citou o Paulo Freire, várias vezes, né? Então, ela, de alguma forma, ela se apoia, ela se afilia às ideias de Paulo Freire. Então, isso é um referencial teórico, ok? E aí, em geral, em educação matemática, ou você faz uma contribuição teórica, ou você faz uma pesquisa de campo. Nessa pesquisa de campo, você faz uma intervenção. A Daniela, por exemplo, fez uma intervenção, ela fez uma proposta de, não sei se foi uma oficina ou se foi um curso de extensão, né, teve a duração de 6 meses. Ela fez ali estou chamando isso de intervenção, tá? E ela colheu dados ali durante esse estudo de campo que ela fez. E depois ela analisou esses dados. Ela analisou esses dados segundo uma metodologia também que ela deve ter contado no referencial teórico, imagino eu. Eu não olhei tudo isso na sua tese, Daniela. Estou aqui deduzindo, tá? E aí, depois de ela fazer uma interpretação dos dados que ela colheu, ela tem as conclusões da tese dela. Algumas delas eu acho que ela mostrou ali no final para a gente. Que, apesar de dizer que foi inconclusiva, ela teve algumas coisas apareceram nesse estudo, né? Então, geralmente tem esse formato, um texto em educação matemática, tá? Então, existem alguns tipos de modelos híbridos ou outros tipos de textos de dissertação de tese. Por exemplo, tem um que é o multipaper. Você pode, ao invés de seguir, né, esse padrão, vamos dizer assim, você faz uma abertura na dissertação, na tese, né, se aproxima de uma introdução, faz um fechamento, e os capítulos do meio podem ser artigos que você escreveu sobre o seu trabalho. Então, esse é um outro modelo, que é menos comum, mas é um outro modelo também de dissertação e de tese. Tá? Só para... Aline, tem 2 pessoas aqui na fila para falar. Uma é Giovana, a terceira, né, depois de você, e outra é Tomás. Tá? Ok. Tá, eu já estava terminando a minha fala, Luzia. Tá. Então, vamos lá. Podemos passar para a terceira pessoa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta mais agora para o grupo de pesquisa mesmo. Que a gente agora vê a pandemia, vê essa loucura toda de aulas online, né? Então, assim, o grupo, pelo que eu entendi, sobre
Desculpa, porque eu esqueço muito rápido os nomes. IC significa... Insubordinação criativa. Isso, insubordinação. É que eu faço as anotações, mas eu não fiz completinho. Sobre insubordinação criativa. No presencial, a gente dá para ver pela tese, inclusive, que isso se vê mais fácil. Como é que você está dando isso, assim, não sei se o grupo de pesquisa já fez essa análise, como é que isso está acontecendo agora, né, com as aulas online, como é que se dá isso, da insubordinação criativa? Eu respondo? Então, a gente... O nosso grupo, né, a gente não... Como é que a gente pesquisa? A gente lê textos, discute textos e vai estudando, né? O grupo de pesquisa ele funciona assim. Então, a gente não pode dizer o que acontece agora, assim, entendeu? Então, a gente tem uma dinâmica de estudar textos e discutir os textos. Então, atualmente, a gente está com um projeto, pelo menos o grupo de formação de professores, a gente está com um projeto de discutir as conexões matemáticas. E nesse projeto a gente está elaborando uma oficina para dar para professores. Então, isso a gente não tem resposta ainda sobre esse projeto. Agora, uma pergunta específica como essa, de como estão sendo as insubordinações criativas, a gente não pode responder isso, porque a gente não fez essa pergunta para poder responder, né? Agora, coisas que a gente pode imaginar que aconteçam, isso acontece a todo momento, né? Uma ação de insubordinação criativa, ela acontece em qualquer forma que alguém quebra um padrão. Por exemplo, quando as pessoas precisaram, de uma hora para outra, ter que começar a dar uma aula que elas nunca deram, elas quebraram um padrão. Isso é uma ação de insubordinação criativa, né? Então, mas isso não significa... Isso não significa que a gente nosso grupo esteja estudando isso agora. A gente tem nossos projetos e vamos estudando esses projetos. Então, eu não posso chegar agora e te responder as ações de subordinação criativa que estão acontecendo nesse momento da pandemia, né? São diversas. E uma coisa que a gente acredita muito no nosso grupo é que essas ações elas não acontecem necessariamente no ambiente profissional. Elas acontecem com a gente e em outros contextos, com a gente mesmo. Quantas coisas que a gente quebra regras nossas. Eu sempre fiz, na pandemia aconteceu isso muito, né? Eu sempre dormi tal hora, não sei o que lá. Veio a pandemia, a gente se desregulou toda, né? Agora eu só durmo tarde porque estou sem horário aqui com criança em casa, estou fazendo isso, eu mudei tudo. E você se insubordinou a você mesmo, né? Então, tem uma série de coisas que a imprevisibilidade, essa coisa da imprevisibilidade é muito forte na insubordinação criativa, que a imprevisibilidade te pega de supetão e você precisa agir rapidamente para poder dar conta. Porque o nosso estudo não é assim para elaboração de atividades que sejam subordinação. A gente estuda os textos, né? A gente tenta entender o conceito, né? A gente estuda, a partir do conceito, por exemplo, eu quando apliquei a matemática, eu coloquei, inclusive na dissertação, a insubordinação criativa, mas muito, muito branda, porque ainda não tinha muito, não fazia parte do grupo. Então, quando eu entrei no grupo e comecei a pesquisar, eu vi que quantas coisas mais, né, existem com a insubordinação, que é muito ampla. Então, por exemplo, o que a Dani falou, esse lance aí, eu sou do Estado, né? O Estado é bem engessado, né? Tem uma limitação muito grande, né? Sou do Estado de Minas. Então, por exemplo, lá tinha lá o aplicativo e tal, e que não funcionava. É uma atitude teoricamente boba, mas eu tomei a iniciativa de pegar um outro número, de criar grupos de WhatsApp, de levantar aulas pelo Meet, de fazer videoaulas para eles, porque eles tinham as videoaulas lá
prontas, né? Mas eu assistia as videoaulas e às vezes eu pegava até o material que eles tinham e fazia minha aula, marcando coisas que de repente eu sou o professor, sabe? Assim, marcando coisas que de repente eu queria enfatizar, que de repente ficou passando um pouco muito rápido, porque o ensino lá de Minas, simplesmente eles pegaram a carga horária dos alunos, que são 5 tempos semanal de fundamental e 4 de médio, e transformou isso em 20 minutos numa aula pela TV, entendeu? Então, assim, muita coisa passa batido. Então, acho que coube a mim, assim, ler e falar, não, calma aí, esse professor passou muito rápido isso aqui, que é uma parte importante. E eu fui fazendo, eu criei alguns jogos também, eu tenho um site. Então, assim, algumas coisas me motivaram na pandemia, fiz alguns cursos de alguns recursos e tal, e aí eu fiz site, fiz jogo no PowerPoint, jogo relacionado à série Dark, relacionado a Stranger Things, tem uns joguinhos aí. Então, foram coisas que motivaram a me refletiram na pandemia a me subordinar, e eu fiz alguns jogos assim. Só complementando para talvez a Giovana, né, não ficar frustrada, que eu acho que é uma coisa que tem aparecido muito nas últimas pesquisas sobre insubordinação, que nesse período da pandemia, tem algumas escolas, né, que, como o CAP da FRJ, por exemplo, tem agido com uma forma que eu acredito que seja insubordinada criativa, porque você tem que lidar com ensino remoto, não daquela forma como as escolas particulares fazem, né? Que é aquela aula online, mas de uma forma com projetos, que a gente está dando aula por projetos, aí tem tempo assíncrono, tempo síncrono, e essa parte não é a turma só com o professor de história, não. É a turma com um projeto que tem história, ciências, matemática, todo mundo. Ele se inscreveu naquele projeto. Ele vai ter lá tantos projetos que ele tem que se inscrever e que ele vai fazer naquele bimestre ou trimestre, entendeu? Então, é uma nova forma de pensar a escola. Então, isso eu acho, né? E a escola teve que se reinventar, sim, né? Outros professores, eu já vi estudo de um menino, esqueci o nome dele, do Daniel, eu acho, que é orientando da Lilian Nasser, que é de avaliação insubordinada criativa, que uma forma de avaliação dele é insubordinada criativa também. Então, assim, tem pessoas que estão aproveitando esse período da pandemia, que você está podendo recriar para fazer coisas que não se faziam antes e estão sendo colocadas aqui como insubordinação criativa. Dani, posso só completar com uma coisinha? E uma coisa que a gente já discutiu também lá no grupo e que o Cláudio trouxe na fala dele também, é que o que é insubordinação criativa, essa atitude, vai depender do lugar onde você está atuando também. Não dá para a gente fazer esse julgamento de quais atitudes estão tendo na pandemia que são insubordinadas criativas, sem saber determinado contexto, porque o que eu posso estar fazendo na minha escola, que está sendo um ato insubordinado criativo, talvez lá na escola do Cláudio, ele esteja fazendo a mesma coisa que eu, e lá não seja. Então, a gente tem que olhar para esse cenário também, antes de pensar. Uhum. E a gente também tem que pensar numa outra coisa também, né? O fato de você ter realizado uma ação de subordinação criativa, quando você repete isso, ela já não é mais uma insubordinação, ela já virou uma repetição. Né? Então, ou seja, o seu ato, quando ele funciona, ele para de ser uma insubordinação, já que ele funciona e você está levando ele de novo a fazer, ele começa a se transformar num ato pedagógico, vamos dizer assim. A quarta agora seria o Tomás, né? Foi o Tomás, isso. Isso. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar vocês todos pela apresentação, por trazer esses assuntos, esses temas para a gente. E me chamou muita atenção aquela parte em que os alunos do ensino fundamental mostraram no formato de uma árvore como eles identificavam, como eles achavam que devia ser, né, a ordem
eu achei bastante desordenado. Vocês perceberam? Eu não sei se eu percebi errado, mas eu tive a sensação de ser bastante desordenado. O que eu não acho nem tão ruim, porque a gente tem um pensamento bastante desordenado e capta, né, bastante coisas de vários sentidos ao mesmo tempo. Né? A gente olha para um lugar, para uma tela, mas capta coisas de todo quanto é lugar do espaço. E eu queria saber um pouco mais sobre o resultado de que vocês têm obtido, se vocês conseguem resumir, o que vocês têm percebido desses alunos, qual é o fruto final, vamos dizer assim, desse trabalho, né, das insubordinações, quando esses professores aplicam isso de alguma forma diferente. No mínimo, eu acredito que deve ser bastante interessante por ser algo diferente, né, por fugir do padrão. No mínimo, por exemplo, como o professor Cláudio fez, eu achei deve ser o máximo ter tido essa experiência, né? Ou então aquele outro professor, como vocês citaram, das inequações. Vocês têm alguma coisa que vocês possam falar do como foi a experiência para esses alunos? Vocês conseguiram registrar isso de alguma maneira? Tomás, obrigada pelas suas perguntas. Começando pela sua última pergunta, na verdade, quando a gente faz isso, nosso foco não é o aluno, nosso foco é a ação do professor. Então, a gente não pode falar sobre o resultado no aluno, entendeu? A gente não tem gabarito, não é que não pode, a gente não tem gabarito para falar sobre isso. Por mais que a gente pense assim, eu acho que foi legal, acho que os alunos gostaram, eu acho, mas em termos de pesquisa científica, a gente não pode afirmar. Entendi. Não tem possibilidade de afirmar, né? A gente teria que fazer uma nova pesquisa sobre esses alunos, com foco neles, para poder falar alguma coisa, né? E como eu disse, as pesquisas ainda estão no início, né? A gente teria que fazer mais pesquisa. Por isso que a gente precisa de mais pessoas pesquisando em subordinação criativa, né? Até onde eu sei, tem o nosso grupo, tem o grupo da Celi Lopes e tem o grupo da Regina Grando, se eu não me engano. Acho que só tem esses 3 grupos no Brasil. Então, são poucas pessoas pesquisando em subordinação criativa. Legal, obrigado. Só nesse ponto aí, Dani, que você está falando, pelo que eu estou vendo aí sobre insubordinação, nossa, agora eu enrolei a língua, né? Criativa tem interseção com várias áreas de pesquisa, né? Você pode incluir, achei bem interessante, em tudo, né, na verdade. Sim. Tomás, até, por exemplo, essa parte que eu apliquei na dramatemática também não foi diretamente com o aluno, né? Foram modificações com os professores, né? Trouxe proposta com teatro e matemática para eles, e eu, por exemplo, qual foi o resultado final na minha pesquisa, né? Que foi uma pesquisa que também tem uma ação subordinada. Eu apliquei um feedback, um formulário, e eles escreveram, né, como que foi para eles aqueles momentos, se eles já aplicaram. Muitos deles tinham medo, né, da matemática, porque tinham pedagogos ali, então se sentiam assim pertencentes, sabe? Porque ali naquele o grupo colaborativo que foi feito ali nesse curso, a gente não tinha certo nem errado, a gente estava ali experimentando a matemática, todos eles estavam ali para falarem, entendeu? Então, assim, não ficou aquela coisa de eu não me sinto capaz, não tenho conhecimento da parte, né, do algoritmo e tal, porque realmente ficou no foco. A gente, obviamente, não deu para falar de vários conteúdos, mas os conteúdos que a gente foi selecionado foram feitos de forma mais autônomas, criativas, colaborativas, né, fugindo de uma resposta só, de um certo só. Acho que abre o coração e a mente da pessoa, né? Fica muito mais leve, entendeu? E aí eles levaram para os alunos ficavam às vezes falando, faz aquela atividade de novo, coisas assim, que a gente acha bobo. Eu fiz uma atividade que era do contar até 10, só que você tinha que contar até 10, só que assim, num grupo, só que se alguém falasse junto, voltava ao início. Parece simples, mas não, porque você não estabeleceu uma sequência. Você está lá no grupo, está numa roda e tem que chegar até o 10. E aí, vários
uma professora fez isso, e os alunos ficavam perguntando para ela, vai fazer de novo? Ah, eu gostei, vamos tentar agora até o 20? Lembrando que as professoras, muitos eram nos anos iniciais. Então, isso foi uma atividade que fez uma diferença, né, naquele dia a dia daqueles alunos, naquele momento. Interessante, legal. Obrigado mesmo. Tem mais um. Agora, só uma proposta de ordem aqui, a gente poderia ouvir o Guilherme e ouvir o Eduardo e depois vocês respondem em bloco, pelo horário? Poderia ser? Sim. Tá. Obrigada, então. Então, Guilherme faz a pergunta, o comentário, em seguida o Eduardo, e aí a gente fecha, tá? Ok, boa tarde, né, pessoal. Antes de mais nada, também gostaria de parabenizar aí a todos que vieram aqui, puderam, trouxeram, né, essa colaboração aí para nosso crescimento enquanto licenciandos. A minha questão aí para melhorar assim, meu entendimento, a questão entre... Você deu exemplo, a senhora deu exemplo lá da questão dos vetores, né, e vem falando de insubordinação criativa, e ficou para mim, até que ponto eu devo considerar, ou seria, qual é o ponto, né, onde há a diferença entre insubordinação criativa e uma mudança de paradigma? Porque eu ouço muitas vezes assim, vamos mudar o paradigma, vamos alterar a forma de fazer. Então, até que ponto eu devo considerar como insubordinação criativa ou uma alteração de paradigma? Por exemplo, quando a senhora abordou os vetores numa sequência diferente do que normalmente seria apresentado numa escola, por que isso não deve ser considerado mudança de paradigma, mas sim uma insubordinação criativa? É nesse sentido que vai a minha pergunta, para ampliar meu conhecimento. Obrigado. Agora o Eduardo, na sequência. Certo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou um dos que vai integrar, né, o grupo aí mais para frente, também sou da UFRJ, e eu queria comentar algo assim que eu acho muito interessante sobre o estudo da insubordinação criativa, exatamente nesse sentido da autonomia do professor, né? Eu acho que numa realidade que a gente tem de ensino e tudo mais, que muitas das vezes as estruturas de ensino assim, são pensadas de forma que é difícil de abarcar os estudantes da realidade brasileira, né? É isso, a gente tem estudantes de diversas realidades assim, no Brasil. E os professores estão vivendo diretamente com isso. Eu acho que a insubordinação criativa ela sempre aparece nesse sentido, né? De se adaptar às realidades, a como chegar ao estudante. E acho que o próprio estudo em si da insubordinação criativa, ele dá essa base maior para poder pensar isso. Eu acho muito interessante, assim, essa própria adaptação do estudo, né? Quando eu estava estudando sobre também, e aqui foi falado de como que quando chegou no Brasil ele teve também essa adaptação, esse contato mais com a educação freiriana, que já é uma perspectiva que aqui é mais forte, né, dentro dos estudos e tudo mais. Enfim, só queria comentar sobre isso, sobre essa autonomia que dá aos professores, porque, como a professora Daniela disse, né, essa é uma realidade, assim, eu vou ser professor, né, de história, mas a gente, enquanto professor, muitas das vezes fica muito preso ali no que é falado para a gente dar na sala de aula por medo, às vezes, de tentar algo diferente, às vezes de não conseguir cumprir todos os calendários e tudo mais, mas em muitos momentos a gente precisa subverter um pouquinho essa ordem por conta de, inclusive, de precisar ensinar, né? O próprio ensinar, o próprio contato com os estudantes. Enfim, só queria comentar sobre isso, que eu achei incrível, de verdade, toda essa explicação. Acho que é isso. Obrigada, Eduardo. Vou então responder ao Guilherme, né? Falou da mudança de paradigma e da insubordinação criativa. A insubordinação criativa, ela não necessariamente é uma mudança.
ela é na verdade, a gente fala da insubordinação criativa como uma ação de insubordinação criativa. As pessoas, elas quando têm ações de insubordinação criativa, elas têm aquela ação e pronto, a gente só olha para a ação, né? Isso é em primeiro lugar. Quando você fala de mudança de paradigma, você está fazendo uma mudança. Então, você mudou alguma coisa. Você não tem apenas uma ação isolada. Você fez uma mudança que demanda algo maior do que apenas uma ação. São várias ações para você ter uma mudança. A segunda coisa é que, quando você tem uma ação de insubordinação criativa, você precisa obrigatoriamente quebrar uma regra pré-estabelecida em prol de um bem comum. Numa mudança de paradigma, você não precisa quebrar regra pré-estabelecida, você simplesmente vai mudar, independente se existe uma regra pré-estabelecida ou não. Então, existem essas diferenças. Por exemplo, você falou a questão dos vetores. Já me perguntaram aí, né, logo no início, Daniela, por que você não colocou essa sua abordagem dos vetores no CAP como uma insubordinação criativa? Perguntaram logo no início. Eu falei, não botei. Não botei porque eu poderia ser muito crucificada. Primeiro, porque a tese era minha, eu já vou sair falando que eu fiz uma insubordinação criativa. Segundo, porque eu tenho algumas questões com isso. Acredito, eu sinceramente, eu não tinha orientação de pessoas daqui do Brasil, né? No caso, a Celi, eu estava sendo orientada por portugueses que não têm contato com a subordinação criativa, então eu não ia ter certeza se seria. Hoje eu sei muito mais de subordinação criativa do que eu sabia naquela época. Eu não me considerava, e hoje eu continuo ainda pensando assim, que eu tinha feito uma insubordinação criativa. Eu acho que eu tinha feito uma mudança de paradigma. Por quê? Porque eu estava no colégio de aplicação. Eu estava no colégio que não chegou para mim e falou assim, não pode. O colégio falou, pode. Eu não quebrei regra. Eu mudei, sim, o currículo. Mas eu mudei com todo mundo falando, pode mudar. Ninguém falou não pode mudar e eu fui lá e quebrei a regra. Então, exatamente como você falou, Guilherme, eu fiz uma mudança de paradigma, eu mudei, mas não quebrei regra nenhuma. Então, eu não acho que foi uma insubordinação criativa. Nesse sentido. Se fosse em outra escola que falasse não pode e eu fizesse mesmo assim, aí tudo bem. Talvez eu tenha tido alguns atos de insubordinação criativa por conta disso, dentro da sala de aula, ou porque os pais vinham reclamar comigo. Sustentar isso pode ter sido uma ação de subordinação criativa, porque a sustentação disso foi difícil. Foram 8 anos, não foi fácil, porque o corpo docente vai mudando, as pessoas começam a olhar torto, e eu tinha que sustentar. Não foi fácil. E pais vinham reclamar, mas é porque isso aqui não tem no livro, porque não sei o que. Não, mas pode confiar no nosso trabalho, não sei o que. Então, não foi fácil sustentar. Mas posso, em alguns momentos, até considerar que eu tive algumas ações de subordinação criativa, mas no momento que eu coloquei, não acho que tenha sido. Então, por isso, colocar isso numa tese dizendo foi um ato de subordinação criativa, acho que não. É isso. Coletiva dos professores? Não sei. Criativa? Não sei. Mais alguma questão? Bom, a gente está finalizando, né? Temos 2 minutos aí para fazer fechamento. Bom, eu adorei a apresentação do grupo de vocês. Eu não conhecia, eu não tinha lido sobre esse assunto antes, né? Insubordinação criativa, mas gostei muito. Obrigada
Vocês estão convidados, todos estão convidados. Quem quiser participar, quiser assistir uma das nossas reuniões para ver como é, estejam à vontade, todos estão convidados. Quem sabe a gente consiga fazer algumas interseções, né? Daqui a pouco. É possível, vamos ver. Gostei muito. Vamos amadurecer essas ideias. Obrigada. Aline, quer fazer fechamento? Quero agradecer mais uma vez à professora Daniela e ao seu grupo aqui presente, né, por essa super contribuição aí para o nosso grupo do PIBID. Acho que é isso. Tá? Algum aviso sobre semana que vem, Zia, pessoal? Semana que vem a gente tem a apresentação sobre gamificação. Os professores Leandro e Rafael estarão conosco. Eu pedi para eles algum texto para vocês lerem sobre o tema. Eles ficaram de me enviar. Se eles me enviarem, eu passo para vocês lá no nosso Google Classroom, tá bom? Então, acho que a gente pode finalizar a gravação, Aline. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Será que a Daniela poderia compartilhar a apresentação? De repente, alguém quer ver alguma coisa? Os slides. Será que você poderia compartilhar e a gente poderia disponibilizar lá na nossa sala de aula do Classroom? Pode ser, Daniela? Sim. Espera aí. Só copiar link aqui, né? Não é isso, Gabi? Você que é entendida do Canva. Dani, é melhor não mandar o link, não. Eu vou baixar a apresentação, aí eu te mando e você manda por jeito de enviar para ela, é melhor. Porque no link pode editar. Pode mandar o link como leitor. Se você alterar lá e quiser deixar só como leitura, vocês podem fazer isso. Mandar o link, né? Como qualquer pessoa podendo ver só, né? Enviar o link para visualização. Para visualização. Isso pode. Isso. Pode ser, então. Pode? Uhum. Obrigada, Dani. Mas você vai disponibilizar aqui no chat? A gente pode passar para lá. Fica o chat para gente, Aline. Aline. O chat fica para gente também. No arquivo, quando baixa o chat também. Tá, eu copiei para o WhatsApp, mais fácil. E quando você abrir também, tem como fazer o download aqui no cantinho, que eu já vi aqui. Tem como compartilhar e tal. Pode colocar direto lá. Obrigada. Então, muito obrigada. Obrigada também aos que estiveram presentes aqui, aos estudantes, a participação de vocês, tá? Obrigada a todos e uma boa semana para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado. Tá? É ótimo estar aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.